Graça e paz, queridos, tudo bem? Como é que estamos? Vamos mais uma vez, estudar juntos a palavra de Deus nesses assuntos das doutrinas básicas da fé cristã. Hoje nós estaremos falando e começando a falar sobre salvação. Hoje nós vamos fazer apenas uma introdução, porque é um assunto extenso e a gente vai gastar alguns programas só sobre salvação. E você que tem feito as perguntas, não se preocupe, a gente vai estar juntando as perguntas que estamos fazendo nos dois programas, e nos próximos programas a gente vai estar respondendo tudo para a gente não perder o fio da meada desses estudos. Vamos falar sobre a doutrina, sobre o ensino, que nós falamos muito sobre a salvação. Que é a palavra salvação, quando a gente vai para o seminário, aí chega lá no seminário, aí tem assim: hoje estaremos estudando na teologia o ensino sobre soteriologia. O que é isso? É estudo solteiro? Mas a palavra soteriologia vem o estudo da salvação, e a gente vai começar a falar sobre isso. E como introdução, eu gosto muito do estudo que eu dou, já dei por muitos anos, aliás, era o estudo básico de todo novo convertido da Igreja Querigma sobre a salvação, que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12. Eu queria que você deixasse aberto em João capítulo 1, versículo 12. Hoje nós teremos como introdução esse estudo, mas antes nós vamos orar, pedindo ao Pai que nos ajude. Talvez você que está me escutando aí já ouviu esse estudo eu ministrar, mas tem aquele que é novo convertido, tem aquele que é novo na igreja, que nunca ouviu, e mesmo que você sempre ouça, nós vamos repetindo, Quando eu estou ministrando na igreja de Maçangana, na igreja Querigma, eu sempre digo: eu tenho uma história que, na verdade, eu já lhe contei. E se eu lhe contei, eu vou contar de novo. Então, você já ouviu essa história, não tem problema não. A gente conta de novo essa história. Vamos orar, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, nós pedimos o Teu poder, a Tua bênção sobre nós, para que a gente possa compreender essa palavra, introduzindo hoje o ensino sobre salvação. Nós que somos salvos na pessoa de Jesus Cristo, queremos que o Senhor nos revele, nos ajude a entender, para passar para outros a importância da salvação em Cristo Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, há um texto que eu gosto muito de ministrar, que está escrito em João capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, não é propriamente dito a doutrina da salvação, mas esse texto é a introdução de qualquer novo convertido ou qualquer antigo convertido que precisa entender na prática do que é ser salvo. E a gente sempre fala assim: ser salvo é ser filho de Deus. Quem é salvo é filho de Deus. Mas para ser salvo e para ser filho de Deus é preciso o quê? O texto diz uma coisa muito importante aqui que eu queria trabalhar com vocês nesse dia, nesse programa. Primeiro, ele diz assim: mas a todos quantos o receberam. Primeiro passo para ser salvo é receber Jesus Cristo. E às vezes nós erramos quando a pessoa diz assim: quem recebeu Jesus? Aí a pessoa: como foi que você recebeu Jesus? Eu, uma certa vez na igreja, levantei a mão. Querido, você pode ter levantado a mão, mas seu coração ainda é o mesmo. Eu levantei a mão, eu chorei que só, mas as suas atitudes ainda é a mesma. Então, não é o levantar de mão, não é apenas ir na frente, dar o nome ao diácono, ao presbítero, ao pastor, que faz você um salvo. A primeira coisa que você precisa, independente se está na igreja, independente se está em casa, é receber. E a palavra receber no grego, que é a língua, a língua que Jesus Cristo falou, na verdade não era nem apenas o grego, era o aramaico, que era a junção do grego com o latim. A palavra receber quer dizer fazer conhecer toda a casa. Quando alguém dizia assim, no tempo de Jesus: eu recebi alguém em casa, não é simplesmente ele recebeu na porta, na varanda, ou ele ficou no terraço. Quando alguém dizia em grego, recebi alguém em casa,
Até hoje existem pessoas que fazem isso. Qualquer pessoa, para dizer assim, eu recebi fulano em casa, ele tinha uma prática de fazer ele conhecer todo o interior da casa. Nós brasileiros não temos essa cultura. Às vezes a pessoa chega na frente de casa e a gente diz assim, eu recebi fulano. Mas para um judeu, uma tradição judaica, alguém diz assim, eu recebi fulano em casa. Sabe o que ele faz? Primeira coisa que ele faz, uma tradição antiga judaica e de outras nações, mas me refiro à Bíblia. Primeira coisa que um judeu, para receber um hebreu, para receber alguém, dizer que foi recebido em casa, primeira coisa que fazia era receber no terraço da sua casa e lavava os pés do visitante. E depois que lavava os pés dos visitantes, porque geralmente são pessoas que vinham de caminhadas, não tinha calçamento, não tinha pavimentação, então era uma forma de recepção. E a pessoa lavava os pés, até como ato de humildade, mas também de recepção. E aí ele sentava um pouco na sala, conversava um pouco a respeito da família, de toda a sua vida, e depois, tradicionalmente, ele ia levando a pessoa de quarto em quarto, de compartimento em compartimento. Depois que ele visitava toda a casa, aquela pessoa podia dizer, eu fui recebido na sua casa. Hoje, quando a gente fala de receber Jesus, quando Jesus Cristo escreveu isso, mas a todos quanto receberam, não era mais a todos quanto levantaram a mão, não. Mas a todos quanto deram nome na igreja, não. Mas a todos quanto ouviram a pregação e choraram, não. Mas a todos quanto foram na frente e disseram que iria fazer parte daquela igreja, não, não, não. Mas a todos quanto receberam, e se receber é fazer conhecer toda a sua casa, então a gente vai ter que trazer ao conhecimento de que receber Jesus é fazê-lo conhecer toda a nossa casa. Hebreus fala que a casa é a nossa vida espiritual. É o nosso ser. Nós somos casas espirituais, né? Aí a gente até canta assim, essa casa é sua casa, né? E você está falando essa casa aqui, esse corpo. E nesse corpo, meu e seu, é como uma casa. E o que é que tem dentro de uma casa? A casa é dividida por compartimentos. E eu vou tentar ilustrar para você, a sua vida é uma casa. A própria palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. E essa casa não é casa de tijolo e madeira, não. Essa casa é a casa espiritual. E se o Senhor usou o nome casa, a nossa vida espiritual, e receber, fazer conhecer a casa, então a primeira coisa que a gente tem que fazer para ser salvo é receber Jesus, ou seja, fazer Jesus conhecer todos os compartimentos da nossa casa. Quando você recebe Jesus, aquele que crê, recebe Jesus, será salvo. Então o que é receber Jesus? É fazer ele conhecer a sua casa. Então vamos lá, vamos imaginar que eu e você somos uma casa. Toda casa tem o quê? Toda casa tem uma recepção, que é a porta de entrada. Toda casa tem um terraço. Toda casa tem uma recepção, tem a porta oficial. O próprio Jesus Cristo diz em João capítulo 10 que o ladrão entra pela janela, mas o pastor entra pela porta. Então Jesus Cristo não vai entrar pela janela. Jesus Cristo não vai entrar pelos fundos. Jesus quer entrar pela porta. E essa porta quer dizer o seguinte, legalidade. Para alguém entrar na sua casa é necessário você permitir, você legalizar. E depois que a pessoa entra, depois que Jesus entra na sua casa, que é a sua vida, o primeiro lugar que ele vai visitar é a sua sala. E pastor, e o que é a sala na vida? Na sala da minha casa eu sei o que é, mas a sala da minha vida o que é? Para que serve uma sala? A sala é lugar de conversas. A sala, geralmente a pessoa bota a televisão, jornais, revistas. A sala é lugar da gente se comungar. Trazendo para esse entendimento, trazendo para esse ensinamento, o que é a minha casa espiritual? São as minhas conversas, são as minhas informações.
são meus contatos com o mundo externo. Como é que está? Como é que eu tenho conversado? A minha linguagem com os meus amigos, com os meus parentes, o que eu tenho falado no meu trabalho, Jesus Cristo pode participar? Se puder, amém. Se não puder, quando Jesus entra na vida da gente, sabe o que ele vai dizer agora? A partir do momento que você diz, Jesus entra na minha casa, Jesus participe das minhas conversas. Se eu estou conversando coisas ilegais e Jesus não concorda, então eu tenho que mudar. Porque se eu decidir seguir Jesus, Ele será o meu Senhor e Ele agora tem que dizer, você fala assim, você fala isso, você não pode falar isso, entendeu? A questão de televisão, eu dei um exemplo de televisão, mas podia ser a internet, podia ser o celular, podia ser o computador. São as informações externas. O que é que eu estou assistindo? O que é que eu estou teclando no meu celular, no meu computador? O que é que eu estou vendo? Jesus pode ver isso? Se ele não puder, aí vem aquela pergunta, realmente você recebeu Jesus? Ou você fez como muitos fazem? Sabe o que muitos fazem? Pega um retrato, uma foto de Jesus, né? Falei retrato, fui lá para minha antiguidade. Pega uma foto de Jesus, pega uma cruz, põe na parede e respeita Jesus. Mas ele está ali na parede, uma foto, uma imagem, ou então a Bíblia aberta lá para dizer que Jesus está ali. Mas quando você quer fazer qualquer coisa, você tira Jesus dali. E Jesus não é um objeto, Jesus não é um livro, Jesus não é uma imagem, Jesus é uma pessoa. E se Jesus está na sua casa espiritual, toda a sua linguagem, a sua sala, o que você conversa, o que você assiste, o que você lê, o que você tecla, tem que estar consoante à vontade do Senhor Jesus. Se não está, aí a Bíblia diz assim, Ele quer entrar na sua casa. Por que Jesus precisa entrar na sua casa? Para mudar, dar uma arrumadinha ali, dar uma ajeitada nas suas conversas, nos seus diálogos, nos seus programas de televisão, nas suas postagens. Então, a sala é o lugar onde eu me conecto, onde eu me relaciono com pessoas que não é ainda da minha intimidade. Então, receber Jesus é fazer Ele conhecer minha sala. E aí vem a minha pergunta para você, a primeira pergunta que eu falo, Jesus tem acesso à sua sala? Jesus tem acesso ao seu bate-papo? Jesus tem acesso às suas conversas? Jesus pode participar de suas amizades? Será que o que a gente faz no meio dos nossos amigos, Jesus pode também rir das nossas piadas, das nossas brincadeiras? Se não, é preciso saber se eu recebi Jesus mesmo ou eu tenho ele apenas como um enfeite. Ou eu tenho ele apenas como um instrumento de superstição. Porque Jesus não é um objeto, Jesus é uma pessoa. O que uma casa tem também? A casa tem o quarto de casal. Se você é casado, você vai saber como é que está o quarto de casal da sua casa. Como é que está o relacionamento naquelas quatro paredes? Como é que está a sensibilidade, o amor, o perdão, o romantismo? Como é que está? Como é que está o relacionamento desse casal? Se não está bem, Jesus precisa entrar nesse quarto. Porque receber Jesus é estar dentro do quarto de casal. Às vezes a pessoa é muito boa, um diácono maravilhoso, um presbítero abençoado, um pastor pregador, mas seu casamento não vai bem. E quando Jesus entra na vida de alguém, não é só para mudar a vida espiritual não, é vida espiritual, vida moral, vida familiar, vida profissional. Jesus é uma mudança radical, uma mudança completa. Então, receber Jesus não é só deixar ele na sala. Quantas pessoas recebem alguém e dizem, eu recebi, e a pessoa só ficou na sala? Não, Jesus sai da sala e vai saber como é que está seu quarto. Geralmente, quando a pessoa recebe visita em casa, eles trancam as portas dos quartos para ninguém saber como é que está o quarto. E Jesus não, quando ele entra na casa, ele diz, você pode me dar as chaves do seu quarto que eu quero ver como é que está o quarto de casal. Então, como é que está o quarto de casal da sua vida? Precisa Jesus entrar nesse quarto aí? Jesus precisa ensinar esse marido a tratar bem a sua esposa? Será que Jesus precisa ensinar essa esposa a como respeitar o seu marido?
O que está faltando nesse quarto de casal? Harmonia, perdão, oração, leitura da palavra, louvor? Eu não sei. Eu conheço o meu quarto, eu não sei o seu quarto. Mas se está faltando algo, receber Jesus Cristo é abrir a porta do quarto de casal para que ele faça as mudanças necessárias. Aí sim, é receber Jesus para ser salvo. Entende aí? Ok? Então vamos para frente. O que é que tem mais numa casa? O quarto de solteiro. É o quarto dos filhos. Talvez você que é solteiro, como é que está o seu relacionamento com o seu irmão? Aquele irmãozinho chato, aquela irmãzinha brigona, aquele irmãozinho que não quer dividir as coisas. Ai, meu Deus do céu, aquele egoísmo. Aí o Senhor Jesus diz assim, está precisando o quê? Entra no meu quarto de solteiro. Talvez você, pai, não está sabendo mais administrar o quarto do seu filho. Talvez você, mãe, nunca mais entrou no quarto do seu filho, não sabe nem o que está acontecendo ali, pois Jesus Cristo quer entrar naquele quarto solteiro. E eu pergunto a você que é solteiro, você que é filho, você que ainda tem seu quarto específico, né? Seu quarto só. O que você tem feito ali? Jesus Cristo pode participar? Aquelas revistas, aquele celular, aquele computador, aquelas imagens. Será que Jesus Cristo pode participar também? Jesus ficaria alegre com aquelas postagens, ele curtiria aquele filme, aquele seriado, ele curtiria aquelas imagens. É bom perguntar, porque se você da sua consciência disser não, então Jesus Cristo ele pode estar ali dentro, pode, porque ele é onipresente, mas ele está ali sem autoridade. E para a pessoa nascer de novo, ele precisa ser autoridade onde nós formos. Mas não quer dizer que tudo que a gente faz está certo. Às vezes nós erramos e é para isso que precisa Jesus entrar na nossa casa, para arrumar os quartos que estão desarrumados, para entrar e dizer assim, ei, aqui está errado, aqui precisa mudar, aqui precisa fazer isso. Então entrar, receber Jesus é fazer ele conhecer toda a sua casa. Parou aí? Parou não. O que é que tem mais numa casa? Existe o banheiro. O banheiro, pastor? O banheiro simboliza a nossa maior intimidade. Ninguém entra no banheiro coletivamente, né? Todo mundo tem um momento certo de ir. Tem um momento da gente tomar o banho, tem um momento da gente ser rei, ficar sentado no trono. É aquele momento que é só seu. E só você ali, Deus. É o momento da nossa intimidade. É o momento que a gente tira a nossa roupa para tomar banho, só quem vê é a gente mesmo. E o que é isso na nossa vida espiritual? São aquelas áreas, só quem sabe é eu e Deus. São coisas que o pastor não sabe, são coisas que os pais não sabem, que às vezes nem o marido, nem a esposa, nem o namorado, nem a noiva sabe. São lutas que eu estou passando, ou dificuldades que eu estou enfrentando, ou pecados que eu estou cometendo, que só eu e Deus é que sabe. E é nesse momento que o Senhor quer entrar. Deus também quer estar com a gente no banheiro da gente. No banheiro, pastor? No banheiro, sim. No nosso momento da nossa intimidade. O Senhor quer saber que o que a gente faz no banheiro está de acordo com o que Ele também já programou. Será que aquilo que eu penso em fazer no banheiro, aquilo que eu estou pensando no banheiro é da vontade de Deus? Então é importante que o Senhor entre em todos os lugares. O Senhor não deve ter você não pode ter nenhum segredo, e nem pode, porque tudo o Senhor vê na sua vida. Então, fazer Jesus entrar na nossa casa, como diz o texto, mas a todos quanto receberam, é fazer Jesus conhecer toda a sua casa. E o banheiro faz parte da casa, e a sua intimidade faz parte da casa espiritual. Numa casa também tem o que? A cozinha. A melhor parte da casa é a cozinha, mas às vezes se torna pior. Sabe por quê? Porque quantos filhos, quantos maridos, quantas pessoas são ingratos na cozinha? Às vezes Deus nos abençoa tanto com a comida,
O Senhor nunca nos deixou faltar a comida. E quantas pessoas são ingratos, quantas pessoas são egoístas na cozinha, senta na mesa, come, não agradece ao pai, não agradece à mãe, não ajuda, não lava um prato, não ajuda a mãe a colocar a mesa, não faz nada, só faz reclamar quando falta alguma coisa. E às vezes o Senhor diz assim: eu tenho abençoado tanto essa vida, e de repente ela só é crítica. E na cozinha é o momento de agradecer, é o momento de dar graças a Deus pelo pão de cada dia, é o momento de a gente agradecer pela saúde da mãe, do pai, é o momento da gente dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem sido a nossa provisão. A cozinha tem esse objetivo de gratidão, de se alimentar e saber que Deus não vai nos faltar pão de cada dia. Então a cozinha é um lugar de gratidão. E como é que está a gratidão na tua vida, né? A vida espiritual é feita de gratidão. Muitas vezes nós exigimos tanto, pedimos tanto, mas o Senhor quer dizer assim: e aí? A gratidão. Lembre-se daqueles 10 leprosos, quando Jesus curou os 10 leprosos, e foram 10 curados, mas só um voltou para agradecer. E o Senhor, para aquele que agradece, disse assim: ei, não foram 10 que foram curados? E por que só um que veio agradecer? Aí ele olha para o que voltou a agradecer e diz assim: a tua fé te salvou. Então a gratidão leva à salvação. Cura todo mundo pode ter, mas nem salvação só os que foram gratos, que são gratos diante do Senhor. E a cozinha é o lugar onde o Senhor trabalha com a gente o espírito, a vontade de gratidão diante daquele que é Senhor. Outra coisa também importante, que além, né, da sala, do quarto de casal, do quarto de solteiro, do banheiro, da cozinha, existe uma área que a gente não gosta de falar muito não, mas ela faz parte da casa, que é a área de serviço. Na área de serviço a gente guarda tudo, né? Tudo que não presta a gente joga na área de serviço. Tudo que a gente não gosta, a gente joga na área de serviço. Tudo que a gente quer esconder, a gente bota na área de serviço. Qual é essa área de serviço da nossa vida? São as nossas áreas secretas, são as nossas áreas que a gente esconde. Talvez seja um pecado de estimação que a gente esconde, talvez seja uma falha de caráter que a gente esconde, talvez seja algum erro que eu estou cometendo, mas não quero que ninguém saiba, e a gente fica escondendo. Então o Senhor diz: eu preciso entrar nessa área de serviço. Você é um cara muito bom, você é uma pessoa muito boa, trabalha bem, canta maravilhoso, prega maravilhoso, você é um bom profissional, mas existem áreas que eu preciso entrar que você está escondendo. E ninguém esconde nada do Senhor. Ele apenas não entra irresponsavelmente ou bruscamente. Ele vai dizer assim: me dê a chave dessa área de serviço que eu quero lá ajeitar, que eu quero consertar. E é necessário você ceder, porque todos que recebem alguém na sua casa precisa fazer conhecer toda a sua casa. Quem recebe Jesus na sua casa precisa levá-lo a cada área e entregar a chave daquela repartição. E depois termina como que, além da área de serviço, vem também a área externa, que a gente chama de quintal, terreiro, ao redor da casa. E justamente essa área externa da casa são áreas que a gente está exposta aos limites, está exposta a outras situações. É o contato com o mundo, é o profissionalismo, é o emprego, é tudo aquilo que você está ligado ao mundo exterior. E vem a pergunta: como é que está o seu contato? Em que você tem se envolvido? Mesmo sendo profissional, o Senhor tem a chave de seus negócios, o Senhor tem a chave do seu trabalho. Então é importante que a gente saiba que a primeira coisa para ser salvo é preciso receber Jesus. Então, você já entendeu aí, primeiro ponto, que receber Jesus é mais do que levantar a mão. Receber Jesus é mais do que ir na frente e dizer: pregador, eu quero ser dessa igreja. Receber Jesus é fazer Jesus conhecer toda a sua casa, todos os compartimentos da sua casa, e saber se ele realmente está no controle. Porque se você fechou algum quarto, se você fechou algum compartimento, Jesus não vai entrar, porque Jesus não é mal educado. Veja que ele diz, em Apocalipse 3:20 que eu falei: eis que estou à porta e bato. Jesus não vai entrar de qualquer jeito, ele bate. Ele está batendo. E se você abrir, você vai dizer para ele: pronto, Jesus,
entra na minha casa, né? Uma canção que entra na minha casa, entra na minha vida. Olha que coisa bonita aconteceu com Zaqueu. A gente canta essa canção, mas tu vê a história. Zaqueu estava no meio da rua e ele era de pequena estatura e Jesus Cristo ia passando. E como ele era pequenininho, então ele subiu em cima de uma árvore e Jesus percebeu ele em cima da árvore e disse: Zaqueu, desce depressa essa árvore que hoje foi do meu coração, foi aprovado do meu coração ir na tua casa, repousar na tua casa, comer na tua casa. E aí Zaqueu deixou Jesus Cristo entrar na sua casa. E olha o que aconteceu. Quando Jesus entra na sua casa, e certamente Zaqueu fez todo esse processo, recebeu Jesus, lavou os pés de Jesus, certamente, como judeu, né? Ele sentou na sala e saiu mostrando toda a sua casa. Quando terminou toda essa demonstração, que chegou na sala de novo, sabe o que Zaqueu disse? Jesus não exigiu nada de Zaqueu, mas por vontade própria Zaqueu disse assim: Senhor, eu tenho sido ladrão, eu tenho roubado muitas pessoas, e todas as pessoas que eu roubei, eu quero devolver. E Jesus diz: hoje houve salvação nesta casa. Então, toda a salvação da vida humana começa com receber Jesus. Você entende isso? Glória a Deus, aleluia. Então, como diz a palavra do Senhor, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A segunda coisa, primeiro nós falamos sobre receber, né? A segunda coisa, nós vamos falar aqui, segunda etapa, segundo passo para receber e ser filho de Deus e ser salvo, está aqui no próprio versículo: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Então deixa eu falar um pouquinho sobre o poder. Às vezes nós falamos do poder no sentido de força, de conseguir fazer, né? Aquela visão de autoridade. Na verdade mas não é nesse sentido. O poder que João 1,12 fala, que faz parte da salvação, é após que você recebe, faz conhecer toda a sua casa, logo você fazendo isto, logo você recebe o poder, deu-lhes o poder. E essa palavra poder significa autoridade legal de permissão. Quando você recebe Jesus na sua casa e faz conhecer todas as áreas da sua vida, automaticamente, naturalmente, espiritualmente, você recebe uma autoridade legal de permissão no céu. Olha, toda e qualquer obra a ser construída numa cidade precisa de um órgão autorizador de construção. Por exemplo, se você quiser construir uma casa, a prefeitura tem que dar o alvará, a licença de construção. Toda e qualquer construção que você queira fazer numa cidade, é preciso da autorização legal, de permissão da prefeitura. O engenheiro tem que assinar, o técnico tem que vir. Então tem toda a autoridade, né, para ser escrita e para ser autorizada. Não é que você consegue construir qualquer coisa de qualquer forma. Esse poder que a Bíblia aqui fala é exatamente esse. Não é o poder de você ser mais poderoso do que ninguém. É que no céu, no reino espiritual, quando você recebe Jesus, quando você convida Jesus a conhecer sua casa, você recebe uma legalização, uma autorização legal de permissão. O céu autoriza uma legalização de construção de uma nova obra que é espiritual na sua vida. Então, os anjos sabem que você está sendo investido. Os demônios sabem que você está sendo investido. Então, aquela área ali está autorizada. Aquela área ali está sendo cercada. E uma vez que é cercada pelos anjos, a sua vida, o diabo, o maligno, não vai poder interferir. O diabo não vai poder trazer um empecilho nesta construção. Vocês lembram daquele episódio de Neemias, quando Neemias decidiu restaurar, reconstruir os muros de Jerusalém? O que aconteceu? A primeira coisa que ele fez foi pedir a autorização do rei. O rei deu uma carta para ele, o rei deu autorização, deu um prazo para ele, e vieram 3 inimigos de Neemias para impedir a construção, mas ele tinha uma autorização legal. Espiritualmente isso acontece na minha vida e na sua vida. Uma vez que você recebe Jesus,
que faz conhecer toda a sua casa. Você espiritualmente, isso é no mundo espiritual, você não vê. No mundo espiritual há uma legalização, há uma autorização legal, espiritual de construir uma nova obra na sua vida, uma nova linguagem, uma nova mentalidade, um novo jeito de ser, uma transformação. Quem era ruim vai começar a pensar uma coisa diferente. Quem era grosso começa a mudar o seu comportamento. E aí o Senhor vai fazendo uma transformação. Mas isso não é feito legalmente. Quem invade terra não é legal. Quem constrói em terreno alheio não é legal. Por isso que o Senhor dá uma autorização, porque o Senhor já verificou que você deu legalidade para ele entrar na sua casa, e uma vez que você deu legalidade, ele agora dá uma legalização para que o Espírito Santo comece a trabalhar na sua vida de forma legalizada. Por isso que ele diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Você recebe uma autorização legal de permissão. Aí ele continua o texto e diz assim, mas a todos quantos receberam, que é a primeira parte, deu-lhes o poder, que é a segunda parte, de serem feitos filhos de Deus. Ora, tem pessoas que dizem assim, agora recebi Jesus, já sou filho de Deus. Claro, pela fé você é. Eu queria que vocês entendessem isso, tá certo? Pela fé você é. É a mesma coisa, a gente não crê que vai para o céu, mas não estamos no céu. A gente não crê que somos vencedores, mas não vencemos tudo ainda. Então, pela fé, a gente crê. Mas há um processo. Há um processo de preparação. Isso é muito importante que todo salvo entenda. Aí as pessoas se decepcionam. Por quê? Aí recebe Jesus Cristo hoje, daqui a 3 meses, cai no mesmo pecado e desiste. Por quê? Porque achou que era um toque de mágica. Recebeu Jesus, tudo muda. E há uma mentira que você não prega por aí, se não é mentira, mas pelo menos um engano que se prega aí. Quando a pessoa se converte, tudo vai virar um sabor de mel. Tudo vai virar um mil maravilhas. Não, 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 não. Agora começa uma luta contra a carne, contra o sistema, contra as amizades que queria levar você para o mundo. E aí começa o terceiro ponto que a gente quer falar sobre a salvação. Como alcançar essa salvação? Como ser filho de Deus aqui na terra? Terceiro ponto é ser feitos filho de Deus. E essa palavra feitos, ela tem 3 conotações. O processo de filiação tem 3 estágios. Ninguém que é gerado no dia, nasce no mesmo dia. Ninguém. Você tem gente que até mais apressadozinho nasce de 6 meses, 7 meses. Dificilmente uma criança de 6 meses sobrevive. Mas às vezes acontece milagre. Mas geralmente é 7 meses, 9 meses, às vezes alguns 8. E tem alguns problemazinhos que acontecem em quem nasce precoce, ou talvez alguns nasçam mais de 9 meses, tem alguns probleminhazinhos. Mas o correto, o normal, o tradicional, né, vamos dizer assim, é 9 meses. E nesses 9 meses são gerado a formação da criança. É um processo. Então ninguém, quando assim, aceitei Jesus hoje, levantou a mão, já, claro, ali foi perdoado os pecados, ali foi remido os pecados, ali foi escrito o nome da vida, tudo isso foi certo. Agora, o processo do caráter de ser filho de Deus é um processo lento. Que quer dizer o quê? O que quer dizer a palavra feitos? A palavra feitos quer dizer o seguinte: primeiro, trabalhados; segundo, testados; terceiro, e aprovado. Tudo na vida, para ser feito, é preciso de um trabalho, é preciso ser testado e depois aprovado. E na vida espiritual não é diferente não. Para ser filho de Deus, você vai ser trabalhado. Aquele temperamento que você tem forte, Deus vai trabalhar em você. Depois de trabalhar, Ele vai testar você para depois aprovar você. Isso é um processo, ó. Isso não é um dia do dia para a noite, não, assim, rapidamente, não. Ninguém nasce pronto, não. Aquela forma de você falar, aquele mau comportamento, aquele mau caráter, aquela mentira, aquela vontade que você tinha de mexer no que é nos outros, aquela vontade que você tinha de ser agressivo. Deus vai trabalhar. Ele começa a trabalhar. O processo de filiação, ele quer dizer exatamente isso, né? Como eu já falei. Trabalhados, testados e aprovados. Tudo que você quiser fazer na vida tem que passar por um processo. Vamos lá, vamos lembrar aqui um bolo. Você quer fazer um bolo, a primeira coisa que você faz é o quê? É trabalhar nele. Juntar os materiais, os ingredientes,
misturar, bater. Depois que você faz todo o processo, coloca o bolo no forno, quando ele começa já a cheirar, o que é que você vai fazer? Testar. Você vai testar se ele está molezinho, se ele está cheirosinho, experimentar o sabor. E depois você percebe que ele está no ponto certo, você tira o bolo, põe ele na bandejazinha e agora vai fazer o quê? Aprovar. Como é que vai aprovar? Quem vai comer dele para saber se está bem. Isso é qualquer coisa, qualquer construção, qualquer... E na vida espiritual não é diferente. Então como é que Deus faz isso com você? Aí você vai para a igreja, vamos na prática, falar aqui na prática como é que isso acontece com você. Aí você está passando por uma questão de quê? De temperamento. Vamos lá, temperamento. Seu temperamento é muito forte. Você está muito agressivo. Aí você vai assistir um culto e Deus quer trabalhar isso na sua vida. Aí chega lá na igreja, a música fala, sei lá, a música fala, um lugar onde o descanso, onde a paz. Aí você diz, meu Deus, eu preciso disso. Olha aí, você canta essa música todo dia, mas naquele dia, aquela música chamou atenção a você. Alguma canção saiu ali que falou sobre tranquilidade, sobre perdão. Aí você talvez nem percebeu, mas ali Deus estava ali jogando uma semente para trabalhar em você. Aí vem o pastor vai pregar, a pastora vai pregar. E ali a pastora fala uma palavra, ela falou várias palavras. E se for o pastor Eliel, milhares de palavras, não é? E aí dentro daquelas palavras todas, Deus falou com você uma questão sobre paz, sobre tranquilidade, sobre controle. Sabe que ali Deus está trabalhando com você. Você pensa que é o pastor que está falando. Você pensa que foi o irmãozinho que escolheu aquela música de propósito. Aí você está em casa, Deus fala com você através de uma palavra, de um versículo que você está lendo, mas aquilo ali salta para você de uma forma diferente. Você sabe o que é isso? É o Espírito Santo trabalhando em você. Tudo para trabalhar com você. Quando você entende, você resiste, você se entrega, que aquilo Deus está falando com você, aí você diz, Senhor, eu queria que o Senhor fizesse isso em mim. Isso é o trabalhar de Deus. Aí depois que você abre a sua boca, né? A palavra do Senhor diz assim, crie, por isso falei. Quando você crê naquilo, que precisa daquilo e fala, aí veio o que? A segunda parte, que é o que? O teste. Aí o Senhor vai te testar. Aí vai aparecer aquele carro para te cortar na frente, para você saber se seu temperamento está sendo trabalhado. Vai vir aquele irmãozinho chato para te provocar, aquela vizinha, aquele vizinho para te incomodar. Alguma situação vai acontecer para saber se você foi aprovado ou não. E aí você, meu Deus, eu vi sobre isso aqui, Deus falou comigo. Se você reagiu, foi aprovado. Se não reagiu, o Senhor começa tudo de novo na sua vida, até que Cristo seja formado em você. Até que você tenha as mesmas atitudes de Cristo naquela situação, né? Então aí começa, aí vem o processo do trabalho, do teste e de aprovação. Por isso que a Bíblia diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos. Olha, se não tivesse essa palavra feitos e tivesse somente a palavra filhos, realmente nós nascemos automaticamente, né? Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem quê? Feitos. Lembre-se, feitos passa por um processo de trabalho, teste e aprovação. Eu não sei o que é que Deus está trabalhando em você ultimamente, mas se está trabalhando na sua fé, se está trabalhando no seu temperamento, se está trabalhando no seu caráter, saiba que para cada trabalho haverá um teste e para cada teste haverá uma aprovação muito grande. Eu gosto sempre de contar essa história, que é engraçada para algumas pessoas, mas que Deus trabalha, né? Eu tinha muito problema quando eu fui chamado para o ministério, quando eu fui chamado para ser pastor, um dos grandes problemas que eu tinha era a minha voz. Minha voz era muito fina. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou ser pastor com uma voz tão fina dessa? Até treinava em casa, no banheiro da minha casa, eu treinava pregando, Senhor, nosso Deus, nessa hora, e até começava até bem, sabe, irmãos? Lá na igreja eu começava falando, oratório, mas quando eu me emocionava na palavra, acabava falando fino, em nome de Jesus, amém. Então os irmãos achavam engraçado porque eu falava muito fininho. E aí
Eu dizia, como é que eu vou ser pastor com a voz dessa, né? Depois de 32 anos de pastor, não é? Eu continuo com a mesma voz. Deus não curou minha voz, Deus curou minha mente. Isso é importante para você. Mas quando Deus trabalha, foi o que aconteceu? Eu comecei a ler a palavra, a mostrar que Deus usa a gente como a gente é e tal, tal. E eu fui para uma reunião de oração lá em João Pessoa, e uma pessoa que nem me conhecia, uma mulher, foi até a minha pessoa e profetizou sobre mim, né? E disse, filho, eu te usarei com a voz que você tem. E ali eu comecei a chorar. Aí é que eu mesmo chorei, foi fino mesmo, porque Deus estava falando comigo. Aí eu estava à vontade. E de repente, quando Deus tratou comigo, o que ele fez? Trabalhou comigo. Ele trouxe uma palavra diretiva, me usou a palavra. Aí vem agora o que? O teste. Eu sempre quando eu falo sobre isso, eu digo assim, se Deus tocar em você e doer, é porque ainda não foi cicatrizado. Se doer, ainda está inflamado. Mas se não mais doer, é porque já está em cicatriz. Se está em cicatriz, já foi sarado. E aí, eu fui pregar numa igreja e uma irmã gravou a minha mensagem. Enquanto ela estava passando a mensagem para a gente escutar, veio outra irmã e olhou e disse assim, eu amo essa missionária comigo. E olha que foi um teste, porque se eu não fosse já curado por Jesus, ali aquela irmãzinha ia ouvir umas poucas e boas, né? Mas como Deus já tinha trabalhado comigo e estava me testando, eu só respondia assim, não, irmã, não é a missionária não, sou eu que estou pregando. Eu disse, meu Deus, eu pensei que era missionária fulano de tal, mas não era, porque minha voz é fina mesmo, tá? Então, ali foi que Deus me testou. Para quê? Para que eu assumisse que Deus ia me usar com a voz que eu sou. E hoje, eu para todo que canta, não tem mais problema se fala com a voz grossa. Eu sei que Deus me usa, que Deus, com essa voz mesmo de taquara rachada, com essa voz mesmo fininha, Deus me usa para lhe edificar, para lhe abençoar. Então, tudo na sua vida, Deus vai lhe trabalhar, vai lhe testar e vai lhe aprovar. E como diz a Bíblia, Timóteo diz, procura ser aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto que o texto diz, mas a todos quanto receberam, receber, deu-lhes o poder, 2, autorização legal, de serem feitos filhos de Deus, feitos, trabalhado, testado e aprovado. Aí ele diz, aos que creem, não existe salvação sem crer. Pastor, e o que é crer? Crer significa concordar, confessar e colocar em prática aquilo que você concorda e confessa. Crer não é somente ficar com os olhos fechados e glorificando. Crer não é isso não. Crer não é chorar apenas não. Crer é você concordar. Você concorda com isso? Se você concorda, você crê. Se você fala o que você concorda, você crê. Tem muita gente que crê, que diz que crê, mas não fala nada. Tu não crê não. Porque a Bíblia disse, a gente fala o que o coração está cheio. Com a boca confessa o que você crê. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas também a boca fala o que você crê. E depois você coloca em prática. Quando a pessoa diz, eu creio, ele concorda, ele fala e coloca em prática. Então, quem é que vai ser salvo? Não é só quem está cantando na igreja, só quem está pregando. É quem concorda com o reino de Deus, quem concorda com a palavra, quem confessa a palavra, quem coloca em prática a palavra. Porque não adianta você crer e ficar fazendo tudo. Na igreja você canta, na igreja você ora, na igreja você prega. Mas e colocar em prática, né? Existem pessoas que sabem cantar, tem tantos cantores, né, famosos, cantam que é uma beleza, emociona o povo, mas às vezes não vive nada daquilo que prega. Então isso é muito importante saber que crer não é emocionar, crer é colocar em prática aquilo que você crê. E ele termina dizendo que a quinta e última, né? Receber o poder, feitos crer. E ele diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, 2, de serem feitos, 3, filhos de Deus, aos que creem, 4, e agora termina no seu nome. E nome é caráter. O nome de Jesus é o caráter de Jesus. Todo o homem no Velho Testamento que era colocado nome, por trás dele vinha um caráter.
Moisés, tirado das águas, porque ele foi tirado das águas e ia tirar o povo de Israel do meio das águas. Então é um caráter. Jacó, enganador, usurpador, mas se transformou em Israel, príncipe guerreiro de Deus. Né? Tantos outros nomes que a Bíblia fala, Josué, Jeová, salvação, enfim, vários nomes na Bíblia, porque nome é caráter. A gente aqui brasileiro não olha muito, a gente bota qualquer nome, mas os nomes têm caráter. Meu nome, por exemplo, Eliel, no hebraico quer dizer Deus é Deus. Eu conversando com um judeu uma vez, ele disse, não é só Deus é Deus, meu Deus é que é Deus. Achei interessante, porque eu sempre lia Eliel, Deus é Deus. Ele disse, não, é mais do que isso. Meu Deus é que é Deus. Não é simplesmente é um Deus, não. Então, nome é caráter. Então, pastor, em resumo, para a gente concluir aqui, em resumo, o que é essa introdução da salvação? Como ter na prática essa salvação? Segundo João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele quer dizer o seguinte, João 12 seria, se fosse para a gente interpretar na leitura espiritual, seria assim. Mas a todos quanto convidaram Jesus Cristo para conhecer sua casa, dando liberdade dele mexer nos seus compartimentos, recebe uma autorização legal dos anjos e do Espírito Santo para serem trabalhados, testados e aprovados. Mas isso só acontece para os que concordam, confessam e colocam em prática o caráter de Jesus na sua vida. Vou repetir, porque isso é muito importante. Traduzindo, né, na visão espiritual. Mas a todos, João 12 é muito assim, só isso aqui, né? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Isso é João 12. Mas na tradução espiritual do primeiro passo para ser salvo, seria, mas a todos quantos convidaram Jesus Cristo para entrar na sua casa, deixando ele entrar na sala, no quarto de casal, quarto solteiro, banheiro, cozinha, área de serviço, área externa, e ele mudar a sua vida, recebe uma autorização, um documento espiritual de legalização da construção de uma nova obra. Qual é essa construção? É ser trabalhado nela, ser testado, ser aprovado, mas isso acontece para os que de verdade concordam, confessam e colocam em prática o caráter de Jesus. E qual é o caráter de Jesus Cristo? Se nós olharmos direitinho lá na palavra do Senhor, em Isaías 9, fala assim, e ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, queridos, eu queria, como introdução, nesse programa que nós vamos falar sobre salvação, na parte mais técnica, eu queria só fazer esse apanhado. Se você ainda não recebeu o Senhor Jesus, pastor, eu recebi levantando a mão, não recebi dessa forma, receba hoje, convida Jesus para entrar na sua casa, receba o poder, a autorização legal para ser trabalhado, testado e aprovado, concordar, confessar e colocar em prática o seu caráter. Então peça hoje ao Senhor Jesus, faça o seguinte, espiritualmente hoje, mesmo que você já seja crente há muitos anos, entregue as chaves de toda a sua casa, do seu quarto, diga, Jesus, entra na minha casa e mexe, me dá essa autorização legal, trabalha na minha vida, testa e aprova. Eu quero concordar, confessar e colocar em prática o teu caráter. Eu quero andar no teu caráter. Essa é a primeira, como podemos dizer, o primeiro prato de entrada para a pessoa receber de fato a salvação em Jesus Cristo. E é acima de estar numa igreja, é acima de estar numa religião, é acima de mostrar verdadeiramente o caráter de Cristo em nós. Que Deus possa te abençoar, que essa palavra introdutória desse assunto de salvação possa ter alcançado na tua necessidade, no nome de Jesus Cristo. Graça e paz e até o próximo programa, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e o que o Senhor dê para você essa experiência de receber o Senhor Jesus, como a Bíblia diz, em nome de Jesus. Tchau.